Olá, meninos e meninas! Vocês sabiam que o termo digestão significa literalmente a quebra de macromoléculas? É isso mesmo. Os nossos nutrientes contêm as macromoléculas que a gente estuda aqui em bioquímica, como carboidratos, lipídios, proteínas. Entretanto, a forma como eles vêm dos nossos alimentos, eles se encontram muito grandes. E aí eles não passam no nosso intestino, no nosso órgão absortivo. Então, para que os nutrientes de fato sejam absorvidos no nosso intestino, é necessário que haja quebra, a lise dessas macromoléculas, desses compostos maiores, em compostos menores. E isso são os monômeros e os polímeros. No caso dos lipídios, por exemplo, quando a gente ingere um lipídio, ele vem na forma de triglicerídeo, que são 3 ácidos graxos associados a uma molécula de glicerol, que é um triálcool. E quando isso ocorre, nós produzimos uma enzima chamada de lipase lá no nosso pâncreas. Essa lipase vai em direção ao intestino, quebra esse triglicerídeo, liberando moléculas de glicerol e ácidos graxos livres. Os ácidos graxos livres e o glicerol conseguem ser absorvidos, conseguem atravessar a membrana do nosso intestino, cai na corrente sanguínea e é distribuído para as células para ser utilizado de várias formas. Se vocês querem aprender mais a respeito desses assuntos e saber um pouco mais de bioquímica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nós vamos iniciar essa segunda aula de lipídios falando da hidrólise da quebra dos triglicerídeos. Na primeira aula nós já estudamos então os triglicerídeos e os ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Aqui a gente vai entender quando acontece o processo inverso da síntese de triglicerídeos, que é a hidrólise. A hidrólise vai acontecer em 2 momentos principais dentro do nosso metabolismo. Ela ocorre no que a gente chama de digestão. Então, na digestão de lipídios, a gente tem a hidrólise do triglicerídeo, liberando o glicerol e os ácidos graxos correspondentes. E quando a gente produz triglicerídeo no nosso corpo e estoca no tecido adiposo, nas células adiposas, quando a gente precisa de energia e não tem glicose disponível, a nossa célula adiposa lança a mão dos triglicerídeos. Mas para isso precisa fazer primeiro a hidrólise, a quebra desse triglicerídeo, para que os ácidos graxos, que de fato são as moléculas que produzem energia na forma de ATP, sejam liberados. Então a gente tem lipase no intestino e nós temos lipases também nas células adiposas. Tudo bem? Então olhem aqui para o quadro. Nós temos aqui um triglicerídeo. Um triglicerídeo é quando a gente tem a molécula do glicerol, que é um triálcool, que nós já discutimos na última aula, e 3 ácidos graxos. Eu estou representando esses ácidos graxos aqui com a cadeia deles sendo representadas por R. Pode ter aqui 12, 14, 16, 18 carbonos presentes ou até mais. Pode ter ácidos graxos saturados, pode ter ácidos graxos insaturados e assim por diante. Aqui é uma forma condensada da gente representar um triglicerídeo. Quando a gente tem a união, então, do glicerol, que é um álcool, com 3 ácidos graxos, a gente forma ésteres de ácidos graxos. Então a gente muda a função orgânica. Aqui agora a gente tem, olha só, C-O, que é a carbonila, ligada a um oxigênio, e diretamente ligada a esse oxigênio nós temos uma cadeia carbônica, nós temos carbono. Quando a gente tem C-O ligado à cadeia carbônica, nós temos a função orgânica éster. Então, nós formamos aqui ésteres de ácidos graxos.
O triglicerídeo, então, é denominado de ésteres de ácido graxo. Quando a gente tem, então, a necessidade da hidrólise, da quebra desse triglicerídeo, vai entrar em ação aqui uma enzima, esse processo é enzimático, requer aí a ação da enzima, conhecida como lipase. Então, lipases são enzimas que degradam, que quebram lipídios. Para que isso ocorra, a gente tem que ter a presença de moléculas de água. Porque, veja bem, aqui, para juntar esse ácido graxo ao glicerol, teve uma saída de água. Nós vimos a síntese dos triglicerídeos. Para que a gente tenha essa síntese, sai molécula de água. Para que a gente possa ter os ácidos graxos livres novamente, moléculas de água têm que ser introduzidas através da ação enzimática. E aí reparem que eu coloquei a água aqui destacada de amarelo, e quando a gente tem então a quebra desse triglicerídeo, nós liberamos 3 ácidos graxos, que eu estou representando aqui. Reparem que a hidroxila do ácido graxo veio da molécula de água, então esse OH aqui veio da molécula de água por ação enzimática. E o glicerol também, que é um triálcool, veja bem, tem 1, 2, 3 hidroxilas alcoólicas, é reconstituído. E aí reparem que os hidrogênios que estão ligados na molécula do glicerol são os hidrogênios da água. Então olha só, vem OH para o ácido graxo e o H se liga no oxigênio do glicerol. Por isso a gente precisa de 3 moléculas de água e liberamos 3 ácidos graxos, que podem ser idênticos, como por exemplo o ácido palmítico, então a gente pode ter 3 ácidos palmíticos, ou podem ser diferentes. Eu posso ter um ácido palmítico, um ácido oleico, um ácido linoleico e assim por diante. O que vai mudar aqui então é a cadeia carbônica, que eu estou representando de forma condensada. Tudo bem? Essa hidrólise é bastante cobrada e a gente precisa entender isso aqui no processo de metabolismo. Quando esse ácido graxo é liberado lá no tecido adiposo, ele vai em direção a outras células que estão precisando de energia para que eles entrem num processo conhecido como beta-oxidação para gerar energia na forma de ATP. E os ácidos graxos geram muito mais energia, têm muito mais poder energético do que uma molécula de glicose. Mas nós já vimos que eles têm o trânsito um pouco prejudicado, porque são moléculas que não têm afinidade pela água. E nós vamos entender como que eles são transportados pelo nosso sangue até essas células em uma outra aula sobre esse assunto. Tudo bem? Bom, a terceira estrutura, o terceiro componente que nós vamos estudar aqui nos lipídios, já que é uma classe heterogênea de compostos, são as ceras biológicas. As ceras biológicas, nós vamos ter aqui a junção de ácidos graxos de cadeia longa, geralmente acima de 14 carbonos, unido a um álcool também de cadeia muito longa. Então nós vamos ter aqui muitos carbonos envolvidos e apenas esses 2 oxigênios aqui. Ou seja, as ceras biológicas são extremamente apolares. Elas são substâncias impermeáveis. O que significa isso? Elas são produzidas com o intuito de não deixar aí a perda de água ou a entrada de água. Então, quando que a gente produz ceras biológicas? Quando nós precisamos individualizar algum compartimento e a gente não quer que entre muita água ou que perca, que tenha perda excessiva de água. O exemplo de produção de cera biológica é o sebo que nós produzimos, que protege a nossa pele. Então, as glândulas sebáceas produzem o sebo, que é um tipo de cera biológica. Esse sebo vai para a nossa pele para que a nossa pele se torne impermeável, ou seja, a gente não absorve muita água e nem perde muita água para o ambiente. E aí nós podemos ter essas ceras biológicas presentes também no cabelo, nos pelos dos animais. Nós temos presente nas penas dos pássaros que entram em contato com a água. Por quê? Veja bem, a pena é para que eles possam voar. Se eles não produzissem essa cera biológica, a pena ia absorver muita água, ia ficar pesada e eles não iam conseguir bater essa asa. Imagina um pássaro voando num dia chuvoso.
Se a pena desse pássaro absorvesse muita água, esse pássaro ia cair, porque ele não ia conseguir continuar batendo a asa. Mas eles produzem ceras biológicas para que proteja, então, da absorção excessiva de água e continuem conseguindo voar, mesmo tendo a presença de água. Tudo bem? Mas para nós aqui, o principal motivo de conhecer as ceras biológicas é porque elas são muito utilizadas na indústria farmacêutica para a produção de vários produtos, de várias pomadas, vários cremes, e principalmente hoje em dia sendo muito utilizado na área estética, para fins estéticos. Tudo bem? Então veja bem, aqui eu trouxe exemplo de uma cera que contém o ácido palmítico, que é um ácido carboxílico, né, um ácido graxo de cadeia longa, contendo 16 carbonos. Eu coloquei eles de forma condensada aqui em cima, olha só, 1, 2 que eu estou representando aqui. E o CH2, ele aparece 14 vezes, então 1 com 14, 15, com mais um aqui, 16. Unido a um álcool contendo 30 carbonos. Olha só, tem 1, 2 presentes aqui e tem 28 CH2. Então, 1 com 28, 29, com mais um aqui, 30. Por que a gente representa de forma condensada? Porque essa estrutura é muito grande. Quanto mais carbonos a gente tem, carbono e hidrogênio, mais apolar o composto é. Então, as ceras biológicas, eu diria que são os lipídios mais apolares que nós temos, devido à sua função, que é se tornar impermeabilizante para a entrada ou perda excessiva de água. Tudo bem? Aqui, ó, eu coloquei a estrutura de linhas para representar essa cera, tá? Que é encontrada nas abelhas. Então, as abelhas produzem esse tipo de cera aqui. Reparem que o ácido palmítico tem 16 carbonos e eu representei cada um deles nesses vértices, enquanto que o álcool aqui, ó, o triacontanol, ele tem 30 carbonos e eu representei os 30 carbonos aqui. Tudo bem? Isso aqui, a união, é uma reação química de substituição nucleofílica, igual acontece para a formação dos triglicerídeos. Então, reparem, eu tenho aqui o ácido palmítico e o triacontanol, que é um álcool. Esse carbono aqui, ó, do ácido palmítico é um carbono deficiente em elétrons. Esse oxigênio ataca esse carbono aqui, libera essa hidroxila que eu destaquei em amarelo aqui também, e esse hidrogênio depois se liga, saindo uma molécula de água. Então, a gente está sintetizando uma cera biológica por uma reação de um álcool com um ácido carboxílico correspondente. Isso aqui é conhecido como substituição nucleofílica lá em química orgânica. Então, esse oxigênio é esse oxigênio aqui em cima e essa carbonila está presente aqui. Esse hidrogênio se juntou com essa hidroxila e saiu na forma de molécula de água. Saiu como água, tudo bem? Se eu quero romper essa ligação aqui entre o ácido carboxílico e o álcool, basta eu fazer uma hidrólise, que é uma quebra pela molécula de água. Essa molécula de água entra novamente, a gente tem a liberação de um ácido carboxílico e de um álcool. No caso das ceras, nós temos a união dos dois. Tudo bem? Bom, o próximo lipídio que nós vamos estudar aqui, a próxima classe, são lipídios estruturais de membrana. Então, eu tenho sempre comentado aqui em lipídios que a nossa membrana plasmática, cerca de 50% dela é composta de fosfolipídios, de lipídios de membrana. Aqui nós vamos entender o que são esses fosfolipídios, tudo bem? E qual a importância deles como função estrutural das nossas células, dos nossos tecidos. O primeiro lipídio de membrana que nós vamos estudar é os glicerofosfolipídios, conhecidos como fosfolipídios simplesmente. O que muda deles para o triglicerídeo? Vamos observar aqui. Nós temos a molécula do glicerol aqui, que é um triálcool, só que o glicerol, que é um triálcool nesse caso, ele está associado com dois ácidos graxos, que podem ser idênticos ou diferentes, tudo bem?
Só que o terceiro ácido graxo, que nós teríamos aqui no caso do triglicerídeo, ele é substituído por um grupo fosfato. Então, olha só, esse fósforo, representado por P, está ligado a 3 oxigênios, nós denominamos de grupo fosfato. Esse grupo fosfato ainda pode estar ligado a um grupo substituinte. O que muda um fosfolipídio que nós temos numa membrana de um tecido para outro fosfolipídio de um outro tecido do nosso corpo é esse grupo substituinte aqui. Eu vou deixar imagens para vocês verem os tipos de grupos substituintes que nós podemos ter. Tudo bem? O que a gente precisa entender aqui? Ácidos graxos de cadeia longa são lipídicos, são substâncias apolares. Quando a gente insere esse grupo fosfato aqui, ó, no oxigênio do carbono 3 do glicerol, a gente torna essa parte da molécula aqui polar, porque quando a gente tem a presença de oxigênio, que é um átomo eletronegativo, torna essa parte da molécula polar. Então a gente fala que os fosfolipídios, eles são moléculas anfipáticas. O que é anfi? Anfi significa duas. O que significa anfipático? Ele tem duas condições. Ele apresenta uma parte apolar, representada pelos ácidos graxos de cadeia longa, e uma parte polar, representada pelo grupo fosfato. Então, no caso da nossa membrana plasmática, ela não é 100% apolar. Ela é apolar em uma porção aqui do fosfolipídio e ela é polar em uma outra porção. Daqui a pouco a gente entende a importância disso para as nossas membranas. Tudo bem? O grupo substituinte que eu representei por X, eu trouxe um exemplo aqui do que pode acontecer. Se eu substituísse esse X por essa estrutura química aqui, ó, que tem um nitrogênio com carga positiva, essa estrutura química é a colina, conhecida como colina. Então, se eu substituo o X pela colina, nós temos o fosfolipídio, conhecido como fosfatidilcolina, que é um fosfolipídio de membrana que nós temos nas nossas células, só que em alguns tecidos específicos. Em outros tecidos, não vai ser a colina, vai estar substituído por algum outro composto. Mas o que esses compostos têm em comum é o fato de tornar aqui os fosfolipídios com uma porção polar, que tem mais afinidade com a água. Tudo bem? Bom, o segundo aqui, ó, lipídio estrutural de membrana, são os esfingolipídios. E eu coloquei aqui em destaque a mielina. Todos nós já ouvimos falar a respeito da bainha de mielina. A bainha de mielina é um composto lipídico que circunda, que fica do lado externo dos nossos neurônios mielinizados. Então, a bainha de mielina nada mais é do que uma membrana plasmática lipídica. Só que nós temos aqui o glicerol, e reparem que um dos dois hidrogênios aqui do glicerol foi substituído por uma hidroxila, e esse oxigênio aqui, ó, do ácido graxo foi substituído por um nitrogênio. Aqui nós temos uma amida, aqui nós temos um éster, igual a gente viu aqui para o triglicerídeo. Aqui embaixo a gente tem uma amida. E aqui embaixo a gente tem, no terceiro carbono do glicerol, um oxigênio ligado a um grupo substituinte. Então, o que muda os esfingolipídios é esse X aqui. Eu representei esse X aqui pela fosfocolina. O que é a fosfocolina? É a colina, reparem que é idêntico a essa parte aqui, né? Unida a um grupo fosfato, que é o fósforo, representado pelo P, unido a 3 oxigênios. Então, essa parte aqui, ó, é muito polar. Então, reparem que o que muda os esfingolipídios dos glicerofosfolipídios é essa hidroxila, esse nitrogênio e o grupo substituinte que muda. E aí, geralmente, essas membranas plasmáticas formadas por esfingolipídios, como exemplo a mielina, é bastante encontrado no nosso sistema nervoso.
tudo bem? Como, por exemplo, na bainha de mielina. Eu vou deixar outra imagem aqui dos tipos de grupos substituintes que nós podemos ter diferente para os esfingolipídios. E um destaque que eu quero dar aqui é que, além dos oxigênios estarem presentes e serem átomos eletronegativos, tornando essa porção aqui dos lipídios de membrana polar, um dos oxigênios ainda está com uma carga negativa. Gente, apareceu carga, não tem como nem discutir. É uma substância polar, é uma parte polar. Porque o que são polos? É quando a gente tem diferença de eletronegatividade ou presença de carga. Aqui, ó, esse oxigênio está com carga. Ele formou um polo negativo aqui, ó. Se formou um polo negativo, essa porção nitidamente é polar. Tudo bem? Mas vamos aqui à importância disso. Eu tentei representar aqui uma membrana plasmática, porque nós aprendemos em citologia que a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. Então aqui, ó, do meio para cima a gente tem uma camada, do meio para baixo a gente tem outra camada. Então aqui, ó, essa cabecinha que a gente fala aqui, ó, que eu representei por esses círculos, representa a parte polar, representa o grupo fosfato, tá ok? E essas perninhas que a gente desenha aqui representam os ácidos graxos, que são apolares, que são lipídicos, tudo bem? Observem o seguinte, aqui do lado eu representei duas proteínas transmembranares, que estão presentes também na membrana plasmática. Então reparem que a gente tem a parte polar na extremidade de cima e a parte polar na extremidade de baixo da membrana plasmática. E no meio aqui, ó, a gente tem a parte apolar, representada pelos ácidos graxos, que são lipídicos, que são lipídios. Tudo bem? Qual que é a importância disso? Do lado de baixo aqui, ó, da membrana plasmática, nós temos o citoplasma de uma célula. O citoplasma da célula é composto principalmente por água. Do lado de cima aqui, ó, nós temos o que a gente chama de matriz extracelular. A parte extracelular, aquilo que está fora da célula. A matriz extracelular, ela contém muita água também. Ou seja, a membrana plasmática, ela precisa ser seletiva para aquilo que vai entrar e sair. Nós já entendemos que essa seletividade tem a ver com a característica apolar, que é essa característica aqui do meio, mas nós temos porções aqui que estão literalmente em contato com a água. Então é necessário que haja uma parte polar, porque tem que ter afinidade com a água, porque senão não ia ter contato. Então nós temos água aqui do lado de fora e água do lado de dentro da célula. Então essa cabeça polar, essa parte polar voltada para fora e para dentro da célula é para que haja afinidade. Só que os compostos que estão aqui dentro da célula não conseguem atravessar a parte lipídica porque não tem afinidade. E aí vai atravessar geralmente por onde? Por proteínas. Então as proteínas, as porinas, permitem a passagem controlada de substâncias de um lado para o outro da célula. Tudo bem? Mas essa composição polar dos dois lados é porque nós temos água tanto no citoplasma quanto na parte externa, conhecida como matriz extracelular. E aí é necessário que haja contato, que haja interação. Tudo bem? Mas aqui no meio, por ter aqui ácidos graxos de cadeia longa, que ficam voltados para o lado de dentro, nós temos uma seletividade, nós temos um controle do que entra e do que sai. Tudo bem? Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que faça sentido na cabeça de vocês e que ajude vocês a entender aqui temas complexos da bioquímica. Se vocês tiverem disciplina e foco, contem sempre comigo. E deixem recados, mensagens e sugestões, que elas serão sempre bem-vindas.